Muito bem. Nós vamos então agora para o nosso terceiro momento. É um momento mais teológico. A gente vai estar trabalhando um pouco mais aprofundado a respeito de teologia, tá bom? Então vamos ver aqui primeiro o texto bíblico. Então nós temos aqui João capítulo 6. E em João capítulo 6 a gente tem o seguinte. Então Jesus lhes disse, né? Ou Jesus disse àquelas pessoas: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, tá? Então, o que é que está acontecendo aí? Jesus está aproveitando a fala deles, né? Então, eles mencionaram, olha, por que sinal você nos dá? Porque Moisés apresentou um sinal. Né? Moisés deu um sinal, ele deu a comida do céu para a gente comeu o maná, né? Foi o que ele menciona. Aí Jesus então aproveita essa experiência, isso que eles estão mencionando, e Jesus então diz para ele o seguinte: olha, Moisés realmente foi enviado por Deus para estar liderando vocês, porém o sinal não era de Moisés, o sinal era de Deus. Era Deus que estava dando o pão a vocês, tá? Era Deus que estava alimentando vocês. E eu digo para vocês que em mim, agora, é Deus dando a vocês o verdadeiro pão. Aquele pão lá do deserto, vocês comeram, mas vocês tinham fome sempre. Mas agora eu estou dizendo para vocês que eu sou, né, o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro maná de Deus para vocês. Entende? Então, Jesus está aproveitando aquela experiência, aquilo que eles estavam mencionando, para expor a eles a respeito do seu trabalho, da sua atuação, do seu ministério. Isso é muito comum no texto bíblico, né? Jesus e Deus aproveita a compreensão deles, né? Quando você fala com criança, você faz a mesma coisa. Você não vai usar informações que eles não têm. Você capta o que é que eles têm em mente, como é que eles pensam, você conversa um pouquinho com eles, você percebe o tipo de fantasia que eles desenvolvem, o tipo de conversa que eles têm, e a partir daquela conversa, que é algo muito próprio da mente daquela pessoa, daquela criança, você então vai falar outras coisas importantes para ele. Tá? Porque qual é a sua ideia? De que eles compreendam o que você está falando. Tá? De que eles tenham facilidade de compreender o que você está fazendo ou falando para eles. A mesma coisa Jesus, semelhante ao que Paulo, né, mencionou, quando eu já falei isso aqui, né, quando estava lá na Grécia e ele estava pregando, né, para aquele povo, tinha lá vários deuses. Em vez dele fazer o que nós iríamos fazer, que é criticar esse Deus, aquele Deus lá, aquele outro Deus, que vocês estão perdidos, porque ficam acreditando nesses vários deuses. A gente faria isso, mas Paulo sabiamente não fez isso. Paulo viu lá um Deus chamado desconhecido. E foi lá e foi falar a respeito. Eu estou falando para vocês aqui, quero falar para vocês a respeito desse Deus desconhecido. A gente podia até chamar Paulo de idólatra. Como é que pega um ídolo lá, uma imagem de um Deus desconhecido e fala sobre Deus? Né? Os nossos preconceitos têm essa tendência. Né? Mas, na verdade, Paulo estava sendo sábio, fazendo o que Jesus fazia. Né? Jesus usava aquele linguajar daquelas pessoas, o que eles acreditavam, as crenças deles, e falava. Essa questão de que a crença estava certa ou estava errada é outra questão. Ele vai agora trabalhar aquilo que eles acreditavam para falar uma verdade para que ficasse bem viva. Agora, quando a gente tem que crer que quando a pessoa já conhece a verdade, ela sabe agora discernir o que não é verdade. Entende? Então, está aí Jesus aproveitando a conversa deles e falando, ensinando a partir daquela conversa deles. Olha,
Deus realmente mostrou aquele sinal. Não foi Moisés que deu a vocês aquele sinal. Foi o próprio Deus, né? Ele alimentou vocês com aquele pão, com aquele maná. Agora eu digo para vocês que ele continua, ele quer agora dar a vocês o alimento real, o verdadeiro pão, né? O verdadeiro maná. E esse sou eu. Porque aquele alimento lá, eles continuaram tendo fome. Mas eu sou o pão da vida. Eu sou o maná da vida, né? E aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Fome espiritual, tá? É um linguajar que ele está usando para falar àquelas pessoas, tá bom? Então, esse é o versículo 32 e o versículo 33 dentro dessa preocupação de Jesus. Vamos aqui para a declaração doutrinária. Declaração doutrinária. Deixa eu abrir aqui. Pronto, aqui está. Nós estamos falando sobre Jesus, né? E nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Foi o que nós já conversamos. E agora tem uma segunda... Tem uma outra, agora é a terceira declaração, dentro dessa declaração sobre Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tá? E já falamos sobre a plenitude dos tempos, né? O que isso significa, já conversamos. Encarnou-se, ou seja, tornou-se homem, humilhou-se. A Bíblia coloca que, Paulo coloca que essa é a grande demonstração do amor de Deus, é ele ter se humilhado, deixado o ser Deus e se tornado homem. Isso foi uma grande humilhação. Ele desceu, não é, muitos degraus para estar no nosso nível. É claro que essa é uma visão geral, teológica de Paulo, né? E é real, é verdadeiro. Houve aí uma grande humilhação. Mas para Deus não foi humilhação, foi um prazer. Você faz isso quando você ama. E você não vê sacrifício nisso. Entende? Isso nós fazendo. Imagine Deus com seu imenso amor. Então ele fez isso com muito prazer, com muita alegria, com muita facilidade, não é? Porque ele amava, ele ama a cada um de nós. E ele faria quantas vezes fossem necessárias, tá bom? Então, tornou-se homem, humilhou-se, né? Mas ao mesmo tempo aquilo que ele fez foi um prazer enorme para com o amor que ele tem com todos nós. Aí diz, pessoa real e histórica. Porque, na verdade, existem muitos registros históricos, não só entre os cristãos, mas principalmente entre não cristãos, né? Falando a respeito desse Jesus Cristo, da sua existência real. Ele foi, né, um ser humano como qualquer outra pessoa. Gerado pelo Espírito Santo, a gente já sabe como é que funciona isso, né? Nascido da Virgem Maria, então também vimos isso no texto bíblico, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Isso quer dizer que ele era 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele sofreu todas as agruras e dificuldades de homens. Teve fome, teve uma série de coisas, como qualquer outro homem. Foi tentado como qualquer outro homem. E sofreu muito lá na cruz como pessoa, como ser humano. E como Deus, ele sofreu muito, né? Não só quando diz que ele chorou quando viu Jerusalém. Ó, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintainhos. Quantas vezes, né? Esse é um lamento de um Deus querendo salvar, não Jerusalém, mas a humanidade. Jerusalém simbolizava eu, você, né? Simbolizava a humanidade que ele ama intensamente. E sofreu também muito lá na cruz, porque lá ele estava tomando o cálice
da ira de Deus, da condenação de Deus, né? Deus estabeleceu uma condenação. Aquele que não for para o céu vai para o inferno. E para ir para o céu é preciso nascer de novo. Essa é uma determinação, porque não haveria céu se a pessoa não nascer de novo. Então, há um inferno para quem não nasce de novo. Então, essa ira que cairia sobre mim, mas como eu fui salvo dessa ira, caiu sobre ele. Ele pagou essa ira em meu lugar, pagou em seu lugar, pagou no lugar de todas as pessoas que estavam salvas e que seriam salvas a partir dele. Tá bom? Então, essa é a declaração em relação a Jesus Cristo. E aqui tem uma palavra sobre filosofia. Por que filosofia? É importantíssimo para fazermos teologia. Tá? Para que a gente não tenha uma teologia que existe para justificar dogmas, né? Para que a teologia seja realmente uma ciência, seja o estudo verdadeiro, não falso. Aquele estudo que a gente diz, não, estou estudando, né, sobre Deus, mas na verdade a gente passa o tempo todo justificando. Isso não é estudo, né? Isso é uma mentira. Mas estudo real é o pesquisar, é o questionar, é o ir para o âmago do problema, não é? Se você crê que ali é uma verdade, você não tem que ter medo de questionar. A gente fica em dúvida de questionar quando a gente não tem certeza. Aí a gente inventa uma coisa, Mas se eu sei que isso aqui é uma caneta, eu posso questionar isso aqui 500.000 vezes, sem problema nenhum, porque eu creio que é uma caneta. Ela sempre vai dar uma resposta. Tá bom? Mas se eu tenho dúvida se isso aqui é uma bola, se eu tenho dúvida disso, então é melhor não questionar. Aí eu vou inventar 1000 coisas para não questionar isso aqui. Entende? Então, os dogmas, na verdade, que foram criados, né? Esses dogmas é uma prova. Quem criou os dogmas deu prova de que, na verdade, não acredita muito de que Jesus, Deus, a fé, a religião, a Bíblia, seja verdade. Porque verdade, você pode criar toda a situação contra ele. Sempre será verdade. Não tem como deixar de ser verdade. Verdade é verdade. Haja o que houver, custe o que custar. É verdade. Entende? Então não temos. Filosofia nos ajuda nisso, a questionar. Não é engolir, não. É questionar. Por que que é assim? Por que que ele faz isso? Ele realmente existe? Então a filosofia nos instiga, não é? A termos esse comportamento que deve acontecer, tá? Deve acontecer se é que a gente quer conhecer mesmo sobre Deus. A gente fica surpreendido pelo Deus que a gente crê quando a gente vai lá e questiona ele, né? Não estamos fazendo nada de errado. Pelo contrário, ele nos deu a capacidade disso e ele sabe que é assim que vai ser, é assim que deve ser, sem medo, né? Sem medo nenhum. Quem não questiona Deus é porque tem medo de Deus não ser Deus. Tá bom? Muito bem. Então, já vimos, né, alguns aspectos aqui sobre filosofia, o amor ao conhecimento, né? Já vimos tudo isso. Aqui, olha. Cadê? Amor pela sabedoria. Amor pela sabedoria. Estudo e questione a origem da ciência, já falamos isso, né? Questões gerais fundamentais, resposta que responde a toda questão. Sim, é isso que a filosofia faz. Ela busca uma resposta, né, que sirva para todas as respostas. Tá bom? Aí eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Cadê? Exemplo. A Bíblia coloca assim, o amor, olha só o que a Bíblia coloca. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Quer dizer, é a causa das causas de todos os males, né? Existe doença? Existe. Por que existe doença?
A doença existe porque existe uma bactéria, existe não sei o quê. Mas o que é que leva essa bactéria a fazer isso? É isso, isso, assim, assim, que faz assim, assim. Por que que ela faz isso? Aí, quando você vai descendo para o verdadeiro motivo, aí você chega no grande verdadeiro motivo. O amor à riqueza. É isso que a Bíblia diz. E eu acredito nisso. É isso que eu tenho visto. Né? O que é que faz, né, tanta miséria neste mundo? O que é que faz esses desastres ecológicos que estão ocorrendo por aí, essa coisa, né? O que é que faz tudo isso? Tanta gente morrendo por causa desses desastres? Pode ter 200 causas para isso. Mas lá no fundo, a causa de todas essas causas é exatamente o que a Bíblia coloca. O amor à ganância. O amor à ganância é a causa de todos os males. Pronto. A filosofia trabalha assim. Ela procura a resposta de todas as respostas. Você pode inventar, pode criar vários fatores. Olha, isso aí acontece por causa disso, 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 disso. Mas por que isso tudo acontece? Ah, por causa disso, 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 disso. Mas o que é que leva tudo isso a acontecer? Não tem para onde correr. Você só vai para um lugar só. Ganância. Ganância humana. É isso que é a causa real. É a raiz de todos os males. Ganância. Deu para compreender? Então, é isso que a filosofia faz. Né? É procurar a resposta das respostas. E aí ela trabalha sobre alguns temas que ela trabalha, por exemplo, é sobre a existência. Né? O que é a existência do ser humano? Por que que existe? O que é que realmente existe? Tudo que aparentemente existe, realmente existe? Ou é apenas uma ficção? Ou é apenas um fruto da nossa mente? Né? Então é isso que ela trabalha. Questão da existência. A existência é a qualidade de tudo que seja real ou que existe. É base de todas as outras coisas. Por que e como as coisas existem. O que é o nada? Que não existe, né? O que é o que não existe? Tudo isso é filosofia. Questão, levantar questão. Né? É você se aprofundar, não é aceitar uma resposta simples, não. É você se aprofundar. Por que isso? Como é que isso acontece? O que é que leva isso a acontecer? Quanto mais você se aprofunda, mais você vai se deslumbrando com as respostas. Tá? A filosofia tem essa beleza, ela lhe deixa deslumbrado. Coisas que você nunca tinha imaginado, mas só porque questionou. É por isso que é informado que mais importante do que a resposta é a pergunta. A pergunta que vai direcionar você a uma resposta. Você quer que resposta? Então, saiba formular a pergunta para você chegar na resposta. Ok? Outra coisa que trabalha também é sobre a questão do conhecimento. Tá? A importância do conhecimento, como, por exemplo, conhecimento das leis, conhecimento de um fato, conhecimento de um documento, conhecimento, saber de alguma coisa, não é? Ter informação sobre alguma coisa. Então, qual é a importância disso? Para que isso serve? Que diferença isso faz? Que conhecimentos devemos ter? Né? Quais são os conhecimentos que realmente valem a pena? Então, a filosofia vai trabalhar em cima disso. Né? Que questionamentos a gente deve fazer para saber sobre a importância do conhecimento na existência humana? Tá? Então tem isso. A gente vai falar depois sobre valores. Né? Sobre valores. Aqui sobre conhecimento, assim, no conhecimento há 2 elementos básicos na filosofia. O sujeito e o objeto. O objeto é o conhecimento. O que é que a gente deve conhecer? O que é importante conhecer? O que é conhecer? Né? O que é saber de alguma coisa? E o sujeito, que é o indivíduo. Né? Porque muitas vezes um conhecimento que eu tenha tem um significado e para você tem outro.
né? E eu fico achando que o mesmo significado que tem para mim aquele conhecimento, para você também tem. Então é importante lembrar o que significa conhecimento para você, o que é que significa esse conhecimento para mim e assim por diante. Tá bom? Então a filosofia é uma coisa gostosa, é uma coisa boa, né? Você vai se encantando com aquilo que você vai questionando, que você vai descobrindo a partir, né, dessas informações, tá bom? Ok, a gente fica por aqui sobre isto e a gente coloca então esse último slide e a gente vai se despedindo, né? Que Deus possa continuar abençoando cada um de nós, né? Possa continuar nos usando para a glória dele, que hoje seja um dia especial na nossa relação com ele e com as pessoas ao nosso redor, tá bom? Deixa eu botar aqui a musiquinha para a gente encerrar e a gente vai se despedindo, tá? Então, Deus abençoe e até amanhã.